Nosso entrevistado do Café com Política de hoje, agora nessa nova versão, nesse novo formato que você pode nos acompanhar no YouTube, youtube.com/otempo é o nosso canal. Bom, e de antemão eu já vou pedir, faça a gentileza de se inscrever no canal, compartilhar também com quem você conhece, mas que ainda não está habituado que nós estamos no YouTube, pode fazer. O Café com Política agora está no audiovisual e você pode compartilhar sempre, como já fazia anteriormente, com quem gosta de discutir assuntos importantes de Minas Gerais, do Brasil e, acima de tudo, da política. Deputado estadual, professor Cleiton, obrigado por estar conosco aqui nesse nosso Café com Política. Seja bem-vindo agora no ano de 2025, já que é a primeira vez que nos falamos. Obrigado, Guilherme, Adriana. Bom dia a todo mundo que está assistindo Café com Política. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia, deputado, e bom dia, Guilherme. Bom dia para você também, Adriana, que está aqui como minha companheira de bancada, né? Sempre agora no Café com Política. É um prazer, viu, Guilherme? É um prazer também estar com vocês aqui no YouTube. Então já fica esse convite reforçado para você se inscrever no canal e compartilhar também as nossas transmissões. Deputado, quero começar lhe perguntando sobre o ano de 2025. Nessa semana em que estamos trazendo o nosso Café com Política, o senhor já detidamente olhou sobre alguns números importantes sobre o governo de Minas. O governador Romeu Zema disse: chegamos a um quarto superávit seguido no estado, mas o senhor tem uma posição bastante crítica em relação a este dado de superávit. Queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes qual é ela. Bom, 2025 acho que vai ser um ano desafiador na política mineira, e um ano importante de decisões dentro da Assembleia e por parte, principalmente, do governo Zema. A minha crítica ela é simples. Eu me lembro de um professor, um grande matemático da USP, que ele dizia assim: números eles podem ser torturados segundo a nossa conveniência para eles dizerem aquilo que nós queremos ouvir. Eu costumo dizer que a peça orçamentária do governo Zema, desde quando esse governo se iniciou, ela é uma obra de ficção. De repente você tem, no final do ano, um anúncio de que 8 bilhões de déficit se transformam, no início do ano, em 5 bilhões de superávit. A gente tem sempre que lembrar que o superávit ele precisa ser demonstrado na questão daquilo que é importante do superávit primário. O que foi apresentado essa semana é o chamado superávit nominal. E aí, Guilherme, é muito simples. Para quem está no dia a dia, e eu vou tentar aqui não ser técnico, porque é muito técnico e o público que está nos assistindo precisa entender didaticamente isso. Até o ano passado, você tinha o regime de recuperação fiscal como a única proposta de negociação da dívida do Estado. Esse ano, nós temos o Propag, que foi comprada a ideia pelo senador Rodrigo Pacheco, pelo presidente da Assembleia Legislativa de Minas, pelo Ministério da Fazenda, pelo presidente Lula, como uma forma de solucionar um problema que estourou em 4 estados e estouraria em mais 7, que é quando esses estados chegariam na condição que Minas já teve no passado, que é estourar o chamado limite prudencial, que é quando o estado fica insolvente. Em outras palavras, o Estado não daria conta de pagar o salário dos servidores e, ao mesmo tempo, atender a população naquilo que são direitos constitucionais. De repente, o governo faz uma manobra numérica exatamente porque o Propag ele permite que você tenha um teto de gastos mais flexível. É isso que aconteceu nessa semana do anúncio que o governador Zema traz. E aí eu digo sempre que é uma claríssima demonstração de um Estado que nunca foi eficiente. Muito pelo contrário. E aí muita gente que vai assistir o programa vai falar assim: e o Pimentel? Gente, vamos esquecer o Pimentel. Há 6 anos que Pimentel não é governador mais. Nós estamos há 6 anos do governo Zema. Um governo que multiplicou a dívida em 51,3%. Não sou eu que estou inventando, são dados do próprio governo de Minas. Mas, por outro lado, Guilherme e Adriana, é o governo que tem o maior fluxo de caixa da história. Por uma questão simples, não pagou R$1 da dívida. Então, vamos pensar aqui quem está nos assistindo. Eu não pago água, eu não pago luz, eu não pago internet, eu não pago a parcela do cartão de crédito. Vai sobrar do meu salário muito para eu investir nas crianças, na reforma da casa, na troca do carro novo.
E esse governo não fez nenhum nem outro, ou seja, ele não pagou R$1 da dívida e não fez nenhum tipo de investimento no Estado. Nós estamos diante do governo mais irresponsável e o menos eficiente da história de Minas Gerais. Dentro da questão do Propag, né, dessa questão da dívida, que é um ponto central, principalmente nesse início do ano. Regime de recuperação fiscal ou Propag? O que é melhor? Na verdade, a gente viu essas discussões todas, agora declarações do governador Romeu Zema falando que não é bem assim, que o Propag não está bem do jeito que o governo idealizou. Como é que você ouviu tudo isso? Adriana, eu ouvindo a entrevista coletiva do governador, eu pedi as bênçãos de Nossa Senhora da Vergonha Alheia. Não sei se vocês já ouviram falar nela, né? Tem várias Nossa Senhora. Nossa Senhora da Vergonha Alheia. Bom, aí quem está nos assistindo precisa entender o seguinte: o regime de recuperação fiscal era bom para quem? Era bom para o governo federal e era bom para o governo Zema. O Propag é bom para quem? É bom para o Estado de Minas. E aí, quando eu falo Estado, eu não estou falando do governo. Eu estou falando da herança que pode ser deixada para Minas Gerais, inclusive para aqueles que sucederão o governo Zema. Uhum. E ele é bom também para o servidor público e para o serviço público de qualidade. A entrevista do governador acusando o governo federal de ter vetado alguns pontos. A expressão correta usada precisamente do governador foi ter mutilado a proposta. Olha, é uma grande farsa, é uma grande mentira. Se eu estivesse no lugar do presidente Lula, ou qualquer outro presidente, fosse o Bolsonaro, ele também teria vetado. São 4 pontos e quem está nos assistindo precisa entender o que foi vetado. Foi vetado uma proposta de gatilhos na lei de responsabilidade fiscal, que aí era um cheque em branco para os governadores gastarem do jeito que eles bem entenderiam. Foi vetado uma proposta que foi acordada entre os governadores e determinados senadores e deputados que colocaram essa emenda lá, que dava o seguinte direito: eu tenho uma obra da União parada aqui. O Estado assumiria essa obra da União e, consequentemente, isso abateria na dívida. Mas aí, Guilherme, aí, Adriano, aí quem está nos assistindo, como é que você dá esse direito? Quanto que vai ficar essa obra? O Estado assume essa obra e ele escolhe qual obra ele vai assumir. E aí ele fala para a União, fiz aquela rodovia que de repente custaria 20 milhões e passa a custar 100. Uhum. Né? Então, uma obra da União assumida pelo Estado para abatimento da dívida. E isso foi vetado. Foi vetado também o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que nem existe ainda, porque ele está na reforma tributária. Ele ainda vai, lá na frente, estabelecer uma correção, porque no início da reforma tributária, os estados eles vão perder um pouco em arrecadação. Para cobrir essa perda, se criou esse Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, e aí o governo Lula vetou qualquer tipo de acordo dentro do Propag de um fundo que ainda não existe. Agora, o que o governador está reclamando é que, nos termos do Propag, ele vai ter que pagar 5 bilhões e Minas não tem condições de fazê-lo. É mentira. Por que é mentira? Primeiro, que Minas tem condições de fazer. Segundo, que não precisa ser 5 bilhões. Mas aí tem um detalhe, que é uma das grandes discussões que o governo Zema vai ter que fazer. Para ele não pagar 5 bilhões, aí ele pode ceder às estatais no processo de federalização. E se ele faz isso, você tem dentro do Propag os termos de desconto. No abatimento. No abatimento, que pode chegar em IPCA mais 0%. Aí que é tido como sonho dos governadores, né? Exato. Tirar os juros para além do IPCA. E aí Minas é o único estado hoje que teria condições de fazer isso, porque Minas é o único estado que possui ativos. Codemig, Semig e Copasa. Mas a pergunta que eu deixo aqui, para quem está nos assistindo e para os dois amigos aqui, é o que o governo de fato quer, o governo Zema. O governo Zema quer resolver definitivamente o problema de Minas e resolver o problema do servidor público, dos serviços de qualidade que precisam ser oferecidos, ou o governo Zema quer fazer um aceno para o mercado?
Então, esse é um dilema que eles vão ter que responder. Cede as estatais para o governo federal como forma de abatimento da dívida, e aí a valuation que a União faz é muito maior do que o mercado, porque o mercado ele precifica apenas as ações, a União não, ela precifica as ações e o valor patrimonial e histórico das nossas empresas. E aí então o governo vai ter que dar essa resposta. Não aderir ao Propag nesse primeiro momento, como tem dito o seu Matheus Simões, como tem dito o próprio governador, como tem dito a equipe ali, prejuízo de bilhões para Minas Gerais. Continuar no regime de recuperação fiscal nesse ano é prejuízo de bilhões para o estado de Minas e, consequentemente, para aqueles que dependem desse estado, que são os mais pobres. E essa federalização, ela seria bom para os mineiros? Ela seria bom para os brasileiros. Eu dou um exemplo simples da CEMIG. Se a CEMIG é federalizada, aí o governo ele tem que ter uma vitória no Supremo Tribunal Federal, numa ação impetrada daquilo que foi feito num contrato leonino, draconiano, na privatização da Eletrobras. O governo ainda detém 37% das ações da Eletrobras, mas ele não tem o controle do conselho da Eletrobras. Uma vez corrigido isso, retomado o controle da Eletrobras, o que nós teremos? A CEMIG, que pode ser incorporada à Eletrobras e, consequentemente, linhas de transmissão, de distribuição, de geração de energia poderão ser novamente integradas num grande projeto nacional e, consequentemente, você tem a retomada daquilo que precisa ser estabelecido no país, da industrialização. Então, é um grande presente para o governo federal a federalização da CEMIG. Nem vou falar de Codemig, de Nióbio, e tantas vezes nós discutimos isso aqui. Mas seria um presente não só para os mineiros, um presente para o desenvolvimento do país em áreas estratégicas que no mundo têm sido, inclusive, reestatizadas, e no Brasil o governo Zema, nessa gana privatista, é assim que eu chamo, do Partido Novo, inclusive, quer ir na contramão daquilo que o mundo está fazendo. Agora vamos à viabilidade política. Claro que o senhor está na oposição, mas eu queria a sua avaliação a respeito da capacidade que o governo tem e na conversa com os demais deputados. Eu vou usar até um exemplo anterior do que nós tivemos de projetos outros que, na hora H de você mexer com o servidor, mesmo quem é da base diz assim, bom, até aqui eu consigo caminhar com o governo, em outra parte eu não consigo caminhar. O senhor sente o clima exatamente de que maneira entre os parlamentares, sejam eles da base ou seja da oposição, quanto à possibilidade de federalização? Olha, eu sinto assim que os deputados da base entenderam a importância do Propag. Tanto é que eles chegavam para a gente e pediam o tempo todo para a oposição obstruir e não deixar o regime de recuperação fiscal prosperar, porque eles não saberiam como iam entregar depois uma viatura para a polícia, como é que ia visitar uma escola que estava sendo reformada com as emendas, como é que eles iam olhar no servidor público e dizer para eles, olha, eu votei a favor do regime de recuperação fiscal, que resolve o problema do Zema, mas não resolve o problema do Estado. Ao mesmo tempo, voltando na sua pergunta inicial, 2025 já está gerando incógnita na nossa cabeça. Porque eu vim para cá conversando com alguns deputados de bancadas importantes que não querem ficar mais na base do Zema. O PL, por exemplo. O PL faz um acento para ser oposição. Até porque o senador Cleitinho já começou a sua campanha para 2026. Não sei se já pode chamar ele de comunista, mas ele acusou aí já o governo Zema nessa semana, num vídeo, de ter elevado o preço do combustível, porque é o governador que toma a decisão do ICMS. Nós temos já também acenos de deputados que estavam na base até o ano passado, insatisfeitos porque determinados compromissos não foram honrados. Uhum. Interessante porque até a Câmara Municipal de BH e a sua eleição já está interferindo nas decisões dentro da Assembleia. Então, a gente tem muita água para rolar e vocês vão ter muito assunto aqui no Café com Política, porque o Zema está perdendo a sua base. Pois é, e como que fica essa situação? Porque tem alguns momentos, conversando com parlamentares, que eu percebo que
Parece que o governador Romeu Zema é um, Matheus Simões é outro. São duas visões que, em alguns momentos, elas divergem, mas em outros se encontram. Como que pode ser esse diálogo? Ou, com esse enfraquecimento, de que forma o Matheus Simões também poderia ser viável para uma candidatura em 2026? Como é que vocês estão acompanhando isso lá? Olha, eu até acho o vice-governador extremamente técnico, muito capacitado, mas esbarra naquilo que a gente escuta no interior, a questão de carisma e a questão de não ter conseguido construir uma base política para que ele se cacifasse. Tanto é que a última pesquisa ele aparece com 2%. É uma figura também menos conhecida. Por outro lado, eu acho que o próprio governo ele erra a partir do momento em que ele acena demais para um público que ele não vai ter, que é o público bolsonarista. Se a gente pesar aqui hoje na mesa, né, que o bolsonarista ele acompanha o Cleitinho ou ele acompanha o Matheus Simões. E aí está o erro de leitura política. O governador Romeu Zema ele poderia ter acenado muito mais para o centro. E ele não fez. Não fez. Inclusive comprando brigas desnecessárias e que prejudicam bastante o Estado com o atual governo. Diferentemente, por exemplo, do Tarcísio lá em São Paulo, que faz acenos para o bolsonarismo, mas ao mesmo tempo nunca deixou de comparecer numa inauguração de uma rodovia em São Paulo onde estava o presidente Lula. Uma das maiores obras que nós temos em Minas Gerais nos últimos anos, que era um anseio de toda a população do leste mineiro, né, saindo aqui da região metropolitana, é essa duplicação da rodovia da morte da 381, e o governador não vai. E aí solta no seu antigo Twitter que tinha mais o que fazer, porque ele precisava percorrer o interior de Minas. Mas quando é um ato de extrema-direita na Avenida Paulista, para bradar contra o Supremo Tribunal Federal, aí ele tem tempo para ir. Então, um erro, aí a visão do deputado professor Cleiton, um erro de condução política que vai custar muito caro para a sucessão do governador Romeu Zema. Deixa eu ampliar agora essa nossa conversa sobre política para um aspecto de política partidária. Eu já ouvi de mais de uma pessoa do PV e do PT as dificuldades que a federação tem criado para tomada de decisão. E elas acabaram sendo muito expostas na última eleição municipal. Isso cabe para a federação PT-PV, cabe para outras federações que estão sendo formadas, estavam sendo gestadas e algumas nunca saem do papel. Outras, por exemplo, PSDB e Cidadania também têm as suas dificuldades e idiosincrasias. Qual é a avaliação do professor Cleiton sobre, primeiro, o resultado do que foram as eleições de 2024 à luz das federações e também do que ela precisa, se é que na avaliação do senhor precisa mudar daqui para frente? Olha, Guilherme, eu acho que já é um caminho sem volta. Acho que o PV ele parte para uma outra federação, conversando com partidos parecidos, né, com o nosso espectro, que é de centro-esquerda, com o PDT, PSB. ou PSB também. O que foi um dificultador? A gente não tem problema na Assembleia. A nossa federação na Assembleia, a relação com os deputados do PT é muito boa. Mas nas eleições municipais aparece aquilo que a gente já sabe do PT, que são as diversas correntes. E correntes que muitas vezes não aceitavam, por exemplo, candidaturas, seja do PV ou do PCdoB, principalmente nas candidaturas majoritárias. Eu tive problema na minha base, na minha cidade. O PT queria lançar um candidato que, na última eleição, teve 45 votos para vereador e não tinha a mínima possibilidade de concorrer como prefeito. Então, acho que essas celeumas, elas vão fazer com que nem o PT, nem o PV, nem o próprio PCdoB queiram permanecer numa federação, que não seria ruim nas eleições para 2026, mas que trouxeram alguns embates, sobretudo internos dentro do PT, e aí eu acho que é o PT que não nos quer mais. Esse é o sentimento que eu trago. E em relação à figura do senador Rodrigo Pacheco, queria uma análise sua, até porque o presidente Lula se mostrou bem otimista com a candidatura, uma possível candidatura dele ao governo do Estado. Como é que o partido, o PV, né, enxerga o senador Rodrigo Pacheco, o senador também, o deputado também? O deputado
Eu acho que eu falo em nome de toda a nossa bancada, dos outros 4 deputados, como líder do PV, e em nome do nosso partido. Eu não enxergo um outro nome com a viabilidade e também para conduzir o Estado da maneira que ele necessita, um homem do diálogo, que assumiu aquilo que eu pedi na primeira discussão, Adriana, do regime de recuperação fiscal, que estava na hora de Minas voltar ao cenário nacional, ser protagonista. E nós tivemos um grande protagonista que está deixando um grande legado ao final da sua gestão enquanto presidente do Senado Federal, que é esse presente não só para o nosso estado de Minas, mas para os outros estados, para resolver definitivamente esse problema da dívida. Então, desejo muito que o senador Rodrigo Pacheco aceite o convite do presidente Lula para ser candidato ao governo do estado, que nós precisamos de um nome como ele, de conciliação, de bom diálogo, mas que precisa, aí eu faço uma análise, que precisa fazer, a partir de agora, uma transformação na imagem que ele tem em determinados espaços. Rodrigo Pacheco dialoga muito com a classe política e tem o nosso respeito. Precisa dialogar com o povo de Minas e, sobretudo, nas nossas bases, onde ele precisa estar mais presente se quiser se cacifar para ser o nosso próximo governador. Esse é o meu desejo pessoal, esse é o desejo do nosso partido. Qual é o desejo, se é que ele existe, de participação do PV, porque está neste momento, ainda que haja divergências em relação às eleições, de participação no governo Lula, por exemplo? O partido gostaria de ter tido mais espaço do que teve, de que tivesse uma porta mais aberta para esse diálogo, ou assim como o senhor disse, legislativo tem a sua dinâmica própria, executivo tem uma outra dinâmica própria. Como é que o senhor vê a legenda inserida no contexto maior em que o PT e o PV... E, aliás, o PV teve uma importância relevantíssima na eleição do presidente Lula, juntamente com outros partidos como o PSB. Mas como é que o senhor vê essa relação? Ô, Guilherme, eu acho que a gente poderia ter tido mais espaço, sobretudo no Ministério do Meio Ambiente, não ter o ministro, mas ter uma maior participação ali, ajudando a ministra Marina. Nós temos quadros importantes dentro da questão ambiental, gente que tem uma visão, que é uma visão do todo da justiça social, dessa questão de preservação da casa comum, de quadros experientes que já estiveram no ICMBio, inclusive tinham prometido para o PV que nós ficaríamos à frente do ICMBio. E sobrou o IFAM, onde está lá o presidente Leandro Graz, que foi deputado distrital, é um grande quadro, está fazendo um trabalho brilhante, mas o presidente Lula assistiu Café com Política, ele poderia, nesses próximos 2 anos, dar mais espaço para o Partido Verde. Já participou aqui em outras oportunidades também. Vamos ver se a turma leva até ele, então. Pois não, Guilherme. Então, deputado, vamos caminhando aqui para a nossa conversa para o momento... Eu estou querendo também trazer um pouco para os projetos, mas se você estiver ainda no Nacional, pode tocar. Vamos, porque depois a gente vai ter uma hora específica que o professor Cleiton já conhece, que se chama Bate Pronto, aí tem umas coisinhas para a gente perguntar. Adriana, por favor. Pois é, porque o senhor se tornou uma figura referência a partir da lei Rafaela Drummond, né, que proíbe o servidor de praticar assédio moral, a lei que ficou bastante conhecida. E o senhor continua recebendo, né, denúncias. O que falta? Como resolver essa situação? O servidor, né, quando chega até o senhor, muitas vezes chega muito fragilizado, né? Porque é um cargo que ele ocupa, muitas vezes faz com amor, com dedicação, mas ele tem uma família, ele tem filhos, né, ou ela. Então, assim, é uma situação muito delicada, né, deputado? Adriana, obrigado por tocar nesse assunto, que é um assunto que me traz uma empatia muito grande em relação ao seu Odair, a dona Zuraide, que são os pais da Rafaela, e que eu tive muitas vezes na presença deles e é muito dolorido. Um pai, você que é mãe, o Guilherme aqui, eu também sou pai, você criar o seu filho, preparar ele para a vida, inclusive oferecendo os melhores espaços para a educação, como foi o caso da Rafaela, que tinha o sonho de ser uma servidora pública, e aí, de repente, no espaço da Polícia Civil, num espaço de uma servidora do Estado, onde ela deveria ser protegida, cuidada, ela é assediada moralmente e sexualmente a ponto de tirar a própria vida, o chamado autoextermínio. E o caso da Rafaela acendeu essa discussão e esse debate
no âmbito do Estado. Nós começamos a receber denúncias, o deputado Sargento Rodrigues, que é presidente da Comissão de Segurança Pública, outros deputados que compõem o espaço ali da Comissão de Direitos Humanos, e fiquei, confesso, chocado, horrorizado, inclusive o que eu relatei para vocês agora há pouco, aqui fora do ar, que a gente precisa, inclusive, quebrar essa blindagem que é feita com o assediador. Por isso que nós criamos uma lei, que é uma lei, de fato, punitiva, para excluir do serviço público aquele que assedia moralmente, aquele que exerce sobre o outro uma função, que é uma função de mando, de humilhação, quando esse deveria ser, na função de chefe, o primeiro a proteger essas pessoas. E aí eu te pergunto, interrompendo um pouco a sua colocação, claro, tranquilo. Porque para que seja punido, precisa de uma investigação. Esses casos estão sendo investigados? Essa investigação está sendo concluída? Olha, infelizmente, a notícia que a gente tem é que eles têm sido varridos para debaixo do tapete. E aqui faço uma crítica pública à Corregedoria da Polícia Civil. Ela não tem que ser corporativista. Ela tem que cumprir aquilo que a lei determina. E se depender do deputado professor Cleito e de outros deputados da Assembleia, nós vamos a fundo para que essas pessoas que hoje estão sendo acusadas, elas possam ser extirpadas, expurgadas do serviço público, porque elas não têm que estar ali, não. É para isso que a memória da Rafaela inspirou o nome dessa lei, que era uma brecha desde a década de 50 no Estatuto do Servidor Público, porque lá não se discutia assédio moral. Então, a sua pergunta é importante e fica o meu recado aqui. O recado para aquele que está sendo investigado, para aquele que assedia. Ou muda a postura, ou nós iremos a fundo. E um pedido para o governo Zema. Vamos parar de passar pano e de esconder aquilo que tem acontecido, porque se esse não serve mais e ele é excluído e o Estatuto dá, a partir da Lei Rafaela Drummond, todas essas condições, vamos abrir concurso e trazer para o Estado pessoas que queiram trabalhar no rigor da lei. Que revisão é necessária, deputado? E eu estou perguntando do ponto de vista estrutural, porque essa discussão, eu vou pegar o exemplo americano. Depois de casos muito específicos de violência, né, o caso de George Floyd, ensejou, por exemplo, uma discussão dentro do parlamento americano para dizer, precisamos revisar práticas das polícias. Estados fizeram isso, alguns isoladamente. O senhor vê alguma necessidade, do ponto de vista corporativo, da Polícia Civil, da Polícia Militar? Quero colocar todos aqui neste cenário. Nós chegamos a um ponto em que há necessidade de fazer algum tipo de correção no jeito de se estruturar, na maneira de se ensinar aos policiais, delegados, agentes penitenciários, a maneira pela qual eles lidam com casos, com a sociedade, e internamente a esses problemas, como do caso da Rafaela Drummond. Na formação, né? Na formação. Eu acho que começa na formação da Academia de Polícia. A Academia de Polícia contrata, por exemplo, agora, uma senhora, a hora-aula a R$185 mil para cultura organizacional. Sendo que você tem gente dentro da Polícia Civil que poderia fazer isso sem custo nenhum para o Estado. É um contrato que chega a quase 2 milhões aí e que deixou uma grande insatisfação dentro da academia. Além da reestruturação daquilo que se ensina na academia, eu penso também, Guilherme, que nós precisamos rever a questão hierárquica dentro da Polícia Civil. O Brasil é o único país onde isso ainda acontece. Por que um delegado, uma delegada que tem que exercer a função de chefia não pode ser um escrivão? Não pode ser um investigador? Não pode ser um perito? Que dentro daquela delegacia demonstra que tem muito mais características de liderança do que propriamente alguém que exerce uma outra função. Essa é uma discussão que mexe com ferida, que atinge diretamente determinada categoria, mas que precisa ser feito urgentemente, não só em Minas, na Polícia Civil de todo o Brasil, que ainda está muito atrasado quando você coloca, por exemplo, o exemplo dos Estados Unidos, onde já se mudou essa estrutura hierárquica. O servidor está mais corajoso para denunciar? Um pouco. Está mais à vontade, vamos dizer assim? Um pouco. Já mudou alguma coisa, mas eu estou aqui publicamente pedindo aos servidores que estão passando por essa situação que, se não chegar a denúncia e que se eles não saírem
do seu medo, nós não teremos condições de punir essas pessoas. Podem ficar no anonimato, não tem problema nenhum, mas a gente precisa que vocês entrem em contato com os deputados da Assembleia, e eu estou à disposição para que a gente possa colocar a público o que vem acontecendo em determinados espaços para punir as pessoas que estão cometendo o assédio moral. Nós estamos conversando aqui no Café com Política com o deputado estadual, professor Cleiton, do PV. E agora, deputado, chegamos àquela hora do bate-pronto. Perguntas rápidas e respostas, aliás, na mesma proporção. A parte que eu mais gosto. Essa parte é boa. Tem muita gente que gosta. Tem o pessoal que participa a primeira vez e fala assim, nossa, essa parte tô meio assustado, né, Guilherme? Mas depois se acostuma, habitualmente, até porque a gente sempre pergunta coisas calmas. A gente é bonzinho, exatamente. Deputado, PT e PV na federação e PCdoB foi ou merecem qual nota até agora na sua atuação? Eu daria 2 notas. Eleição de 2022, 10. Eleição de 2024, 5. Propag e regime de recuperação fiscal. Propag, sem dúvida nenhuma, solução para todos os problemas do estado de Minas. A relação entre os governos Lula e Zema é republicana em alguma medida? Se tornou mais fratricida do que deveria? Em que pé ela deveria ser feita? Se tornou fratricida não por causa do presidente, por causa do governador que quer acenar o tempo todo para a extrema-direita, pensando nas eleições de 2026, quando ele deveria pensar no estado de Minas. Rodrigo Pacheco em 2026? Nosso próximo governador, se Deus quiser. Nós conversamos aqui no nosso Café com Política com o deputado estadual professor Cleiton, do PV. Deputado, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no Café, nessa nova fase aqui, agora mais vinculado ao digital e aos internautas que nos acompanham e aquela audiência que sempre nos foi fiel no Café com Política, e também a todos aqueles que participam e sempre participarão aqui, porque, bom, temos mais assuntos para tratar, importantíssimo sempre para o estado de Minas Gerais. Obrigado pela disponibilidade do senhor mais uma vez. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Adriano. Estou sempre à disposição aqui do Café com Política e espero que a gente faça muito esse gesto esse ano. Eu estou exatamente nessa torcida. Eu não tenho certeza se a Adriana Ferreira estará fazendo muito. O meu é o contrário. O meu é assim, ó. Mas eu acho que assim, podemos ter muitas coisas assim. Já começamos, tá? E é só o começo. Muito obrigado a você que esteve na companhia. Se você for desse gesto, como é que é o outro, Adriana? O outro é assim. Ou deste outro, tá tudo certo, tá? Na política a gente se resolve por isso aqui. Muito obrigado pela companhia no Café com Política. Democracia. É totalmente democrático. Quer dizer, depende da hora. Se for clássico, eu não sou exatamente um democrata, não. Aí a gente pede licença. A gente pede licença. Clássico é outra conversa. Muito obrigado pela companhia aqui no YouTube, canal de O Tempo, youtube.com/otempo. Até a próxima. Tchau, tchau.